Sabe aquela, aquela máxima de que tudo que você quer você deve pedir? Está escrito lá em Mateus, né? Bata, não, peça e terá, bata e a porta se abrirá. Aquela coisa que todos os seus desejos, quando você sonha e vai atrás, eles se concretizam. Existe uma série de dinâmicas a partir da qual isso é feito, sabe? Você escreve num papel seus desejos e aí mais tarde eles acabam se concretizando. Tem gente para a qual isso funciona e tem gente para a qual isso não funciona. Para mim funciona demais. Tudo que eu quero, assim, normalmente acontece. Acontece às vezes não é porque eu busquei, não. Acontece por eventualidades da sorte. Parece que a gente tem uma certa... não sei, a gente é um pouco determinante na nossa própria sorte. A impressão que eu tenho é essa. E eu fiquei pensando, mas como isso é possível? Como isso é possível a gente interferir nas coisas do universo só com o poder da vontade, né? Eu já gravei no outro vídeo a respeito sobre o universo não ser necessariamente mental, né? Ele não é uma criação, é uma realidade independente da sua existência. Então como que minha mente pode interferir nisso tudo? Aí eu pensei numa teoria que pudesse explicar isso. E a teoria do cérebro, né? A teoria do cérebro é a seguinte: quando a gente tem uma ideia, essa ideia ela nasce localmente. Ela não nasce no cérebro todo homogeneamente de uma vez. Quando você tem uma ideia, ela teve um início. Se ela teve um início, ela nasceu em algum ponto do cérebro, porque o cérebro funciona de forma diferente em cada parte. É o que faz ele funcionar, é o fluxo de corrente elétrica entre os axônios dos neurônios que faz o nosso pensamento fluir. Ou seja, se um pensamento, se uma ideia fosse homogêneo no cérebro inteiro, seria um choque inteiro no cérebro. Todos os axônios teriam o mesmo impulso ao mesmo tempo. Isso não existe, não é assim que acontece. Quando você tem uma ideia, ela começa em algum lugar, justamente porque esse fato não acontece, de haver um choque em todo o cérebro ao mesmo tempo. Na verdade, se teve um início e não foi homogeneamente e nem simultaneamente em todas as regiões do cérebro, até porque tem funções específicas que estão preservadas para outras finalidades que não a de ter ideias, a ideia deve ter nascido num ponto do cérebro. Quer dizer, uma fagulha, um neurônio primeiro deve ter lançado na bomba de sódio e potássio o primeiro pulso elétrico que depois foi apropriado pela rede de neurônios, para que então essa ideia tomasse outros contornos, né? Claro que cada região contribui à sua maneira e a ideia ganha ares sofisticados à medida que avança dentro do cérebro, mas pela simples lógica da evolução temporal, a ideia não pode ter nascido em todos os pontos, mas em um ponto, né? Vamos ver, uma região do cérebro que teve uma ideia. Tá, mas dentro dessa região do cérebro não aconteceu a simultaneidade, porque a simultaneidade é um problema da física, né? A simultaneidade depende do referencial, inclusive. Então, esse problema da simultaneidade do tempo é um problema relativístico. Então, se você pensar bem, em algum ponto deve ter nascido primeiro uma ideia, né? A partir do ponto que um neurônio mandou essa ideia na rede, acontece que essa ideia flui ao longo da rede neural e ela é apropriada por outros neurônios da rede do cérebro. Agora, uma vez que os outros neurônios se apropriam dessa ideia, eles dão novos contornos e novas respostas a esse pulso, de forma que, ao final, a ideia já não é bem mesmo só aquele pulso, ela é muito mais complexa. E vamos supor que seja uma ideia que o organismo acatou a ideia. Você tem uma ideia brilhante e você faz essa ideia a sua vida. Vamos supor, você é um cara sedentário, tá?
De repente você teve a brilhante ideia de tomar conta da sua saúde, fazer exercício e comer saudável. Se antes você não era assim, depois de um tempo você passou a ter, porque você teve essa brilhante ideia, por algum impulso que seja, por estímulos externos, qualquer que seja. Mas você teve essa ideia em um ponto do tempo. A partir desse ponto, foi uma descarga elétrica de um neurônio que passou por toda a rede, você apropria-se dessa ideia e muda seus hábitos. Ao mudar os seus hábitos para hábitos mais saudáveis, o seu organismo fica mais saudável. E o seu organismo ficando mais saudável, correrá mais saúde para aquele neurônio que deu o pulso da ideia. De forma que ele vai se beneficiar da ideia a qual ele lançou, a primeira fagulha, mas sem ter a capacidade de perceber o que é que aconteceu no meio do caminho, porque ele é um neurônio que não tem a visão global da natureza do organismo a qual ele compõe. De forma que, para o neurônio, miraculosamente, o impulso, quer dizer, a ideia dele inicial, volta até ele em forma de um benefício do ambiente dele para ele próprio, sem que ele possa fazer o caminho lógico traçado por essas fagulhas de ideia, mas ele se beneficia dela como se miraculosamente a coisa tivesse acontecido na sua frente pelo simples desejar. Tal como peça e terá. Vamos supor que um neurônio pede mais saúde. Ele não sabe como isso pode acontecer, porque ele não, né, ele não é organismo, ele não malha nem nada. Mas a coisa volta até ele uma vez que o cérebro se apropria da ideia. Ou seja, tal como o neurônio, agora se coloca no lugar do neurônio, em algo muito mais complexo. Você não tem os sentidos, né, a capacidade de compreender o caminho lógico dentro de um outro organismo, que é o, digamos assim, pode ser o próprio universo. Uma vez que você deu a fagulha, essa fagulha pode ser absorvida pela rede das outras pessoas ou dos próprios elementos que compõem o universo. Isso pode ser trabalhado tal como no cérebro. E se é dotado por esse cérebro, isso pode retornar um benefício para você, sem que você nem tenha conhecimento do porquê isso aconteceu. Se isso for verdade, se essa tese for verdadeira, bom, ela é uma tese real. Primeira coisa, ela é uma tese real, porque ela acontece em nós. E nós somos uma prova de que esse elemento, esse fato acontece no universo. Isso acontece nessa nova escala na qual nós não somos o organismo, mas nós somos o neurônio, e que um outro organismo, o qual nós somos parte constituinte, aproprie-se desses pensamentos do nosso cérebro como se fôssemos um neurônio e esse outro organismo, um cérebro, apropriando-se das nossas ideias, depois fazendo todo o organismo trabalhar em função dessa ideia, e aquele benefício retorna indiretamente até você que teve o pulso da ideia. Isso pode ser verdadeiro? Pode, porque na natureza existe essa possibilidade. Nós mesmos somos a prova da possibilidade, da existência da possibilidade. Isso acontece? Não tem como falar se acontece. Isso é uma tese, é uma teoria. Mas é uma teoria muito interessante, porque ela, primeiro, ela é possível, ela é concreta, ela acontece conosco. E ela, você estendendo isso para o global, isso explica por que isso pode acontecer com a gente. Por que a gente tendo uma ideia, as coisas voltam para nós. A gente tendo um desejo, essas coisas podem voltar para nós. Por que o peça e terá, bate e a porta se abrirá, pode funcionar para você. E por que isso não funciona com todo mundo? Porque nem todos os neurônios dão pulso e a ideia é acatada pela rede. Alguns que dão. E a ideia é acatada, outros dão, e não é. E algumas vezes o que dá, a ideia pode tê-la acatada pela rede e outras vezes não. Quer dizer, a eventualidade, a contingência dessas situações é que vão determinar se a coisa acontece ou não. Mas o fato é que também tem isso, né? Quando no neurônio
mais trabalhado, fortalecem-se as coisas ao redor desse neurônio, né? As sinapses em volta dele ficam mais fortalecidas, são mais trabalhadas. Então ele se torna mais relevante nas decisões desse cérebro. Então há pessoas que podem realmente ter mais conexões com esse cérebro gigante, né? Que a gente não sabe como são essas sinapses, mas a simples troca de informação já pode ser como essas sinapses. Um neurônio, quando ele passa esse sinal para o outro, ele nem necessariamente precisa de ter contato físico, ele simplesmente faz a troca da bomba de sódio e potássio, e simplesmente a alteração dos estados atômicos gera uma informação corrente, né? Igual uma corrente elétrica que não precisa necessariamente enviar o elétron para que ela seja percebida, simplesmente a onda da informação, do movimento do elétron. É assim, é simples troca de informação, é o ato físico em si que sustenta a troca de ideia dentro do cérebro, o fluxo de informação. E quando a gente conversa, como eu estou conversando com vocês, através de um celular, vocês não recebem a onda diretamente da minha corda vocal, do meu cérebro, mas indiretamente, não importa. A informação ela fluiu de um ponto a outro. Quando isso chega, isso pode ser apropriado pelo universo de várias formas possíveis. Cada ação que a gente faz emite uma informação no universo, registra um rastro na história que não pode ser apagado, ele fica fazendo parte da história passada. Então essa teoria pode explicar por que o segredo funciona, por que você mentaliza uma coisa, ela pode vir a acontecer por caminhos que você não consegue traçar a lógica daquele acontecimento. Mas o fato é que isso pode explicar, e se isso de fato for verdadeiro, né? Como tudo na ciência é uma teoria, e que você primeiro levanta uma teoria e depois você testa ela na realidade, e à medida que ela é confrontada com a realidade, ela pode ser aceita ou refutada, né? A gente confrontando essa teoria com a realidade, você não tem uma prova cabal, como nada em ciência também é uma prova cabal, porque é uma prova verdadeira, pode ser refutada por outro acontecimento futuro que ninguém está esperando. Então as teorias são válidas enquanto não há refutação delas. Então essa passa a ser uma teoria válida, porque ela explica, porém eu não posso afirmar que ela é verdadeira, porque ela pode ser refutada em algum momento. Mas está aí, uma teoria para vocês que explica por que vocês podem sonhar e os sonhos podem vir a acontecer. Uma vez que vocês estejam integrados a esse sistema no universo. Cara, isso é muito legal. Então pensa bem, você passa a ser dono da sua vida e você passa a ser um grande colaborador para a própria vida do universo, para a própria saúde dele. Quanto mais você estiver integrado com ele, mais as coisas vão dar certo para você na sua vida, vão acontecer da forma como você pretende, porque ele abraça as suas ideias, uma vez que você esteja integrado nele. E se você quer o bem dele, então, aí parece que ele tem mais vontade. Isso já não é teoria, tá? Isso já é uma especulação de fé minha. Mas se você quer o bem do universo, como me parece que existe um juízo de valor. Pensa bem, se uma ideia seja boa para você, um neurônio dá uma ideia boa, você acata. Se uma ideia for ruim, vamos supor, um neurônio dá a ideia de manter-se saudável. Isso é mais fácil de acatar do que um neurônio que diga assim, vai se drogar, vai fumar. Você tem outros aspectos dentro do organismo que te fazem ter juízo sobre essas correntes de pensamento. Então, quanto mais bom integrado para a saúde desse cosmos vivo a gente estiver, me parece que o juízo das coisas também é favorável a você. De forma que você, colaborando com ele colabora com você. Então é isso aí. Uma teoria bacana para vocês guardarem no coração e colocarem em prática na vida, que os desejos de vocês podem acontecer, e há uma lógica por trás que pode explicar isso. Então nem tudo é uma fé descabida, viu? A nossa
percepção do mundo é limitada, nunca se esqueçam disso. Nossa percepção do mundo é completamente limitada à nossa capacidade de pensar. E a nossa capacidade de pensar não descreve todas as capacidades de ser da essência do universo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.